doutora Teles, que é uma geneticista, né? Ele exige, inclusive uma das dificuldades do funcionamento é ter geneticista, que exige um geneticista nesse centro, né? Ele trata de doenças raras para dar diagnóstico, encaminhar para o tratamento. Então, até o próprio IFF, o Instituto Fernando Figueira, que é uma maternidade lá do Rio de Janeiro, né? E da Fiocruz, ela está cadastrada, mas ainda não conseguiu, por problemas burocráticos, ainda funcionar, entendeu? E aí, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. É porque eu avanço mesmo. Não, mas tudo bem, não, mas eu acho que eu botei justamente por causa disso, porque é oportuno colocar essa questão, né? E é oportuno também falar, os meus 2 filhos, eles nasceram em maternidade pública. Uma foi no IFF, Instituto Fernando Figueira, e outra foi no Carmela Dutra, que é uma maternidade antiga. Eu nasci lá, para vocês terem uma ideia. É lá no Meia, né, no bairro lá. É uma maternidade muito antiga. Então, para vocês terem ideia da importância das pessoas terem conhecimento. E aí entra o que a gente vai colocar aqui umas demandas nossas, que é a divulgação do conhecimento no meio das maternidades, que vão recepcionar esses casos, né? Esses e outros de raras, né? Também. Exatamente. Eles têm esse conhecimento, têm disponível folder, cartazes, apresentações, capacitação, né? Nesse sentido, as pessoas estão preparadas para receber, porque olha como é complexo. Para você ter uma ideia, teve uma criança que o pai filmou o nascimento do filho, o médico dá uma palmada e ele é tipo 3. Quebrou todo o garoto, porque ele não chorava e tá. Oi? Ai, depois disso. E era uma maternidade particular, não era nem pública, né? Mas ocorreu por falta de conhecimento, né? E vocês vão ver vários outros problemas que vai... eu estou dizendo assim, vai ser encarado hoje em dia pelas pessoas afetadas, pelos pais, por falta de conhecimento, né? Os próprios pais também. Mas, pelo menos, os médicos devem ter as maternidades e hospitais de ortopedia e de maternidade e ortopedia, certamente tem que ter esse treinamento, ter material, né, específico, cartazes, falando sobre essas doenças, sobretudo aos projetos, né, que é muito, se não tiver um preparo para lidar, dá um monte de problema. Tá? Então aí nasceu, essa foi a nossa motivação, né, voltando lá para o nascimento dele, e a gente sabe, sem saber o que fazer. O que nós vamos fazer? Ele é um médico e não tem que fazer nada, não tem cura, não tem medicação, não tem... E a gente conhece muito pouco sobre isso. Tem médico que o ortopedista lá, vou fazer outro. Faz outro, que isso aí não vai sobreviver, vai morrer. Aí a cabeça do médico. O ortopedista é meio truculento mesmo. Mas tem que ser, né? Essa serra elétrica ali, não tem como. Os caras são muito frios, são muito... Né? Que é uma coisa... E até ortopedista pediatra, né, que são especializados em pediatra. Eu tenho até um ortopedista muito experiente, que ele faz parte do conselho lá nosso, que ele é assim, e ele é pediatra, mas os pais reclamam dele, ele é um bom médico, mas é grosso, não tem a mínima sensibilidade com os pais, né, para lidar com essa situação, mas é um médico profissional bom, assim, que fazia cirurgias corretivas e tal, e é muito eficiente nesse lado. Bom, aí essa foi a nossa motivação, porque a gente ficou assim, o que eu vou fazer, né? O que a gente faz? E a gente começou a ver uma situação, a gente não tinha orientação nenhuma, ninguém sabia de fisioterapia, de nada disso, não tinha nada aí. A orientação do médico era não mexe nele. Para mexer, tem que mexer com muito cuidadinho e tal. A Fátima, quando ela teve o primeiro Henrique, aconteceu um caso uma semana antes de uma mãe ter tido esse mesmo problema lá na maternidade Carmela Dutra. E a enfermeira já deu uma orientação a ela, olha como é que é importante, de pegar ele e tal, aí ela já começou. E aí vai lidando, mãe, né, sabe lidar. Você, diante do problema, você tem que enfrentar, você vai buscando soluções. Aí a gente viu que
nos primeiros 3 anos, 46 fraturas, a gente viu o seguinte, aonde ele não fratura? É na água, vamos botar ele na água. Né? A água, o movimento é igual, né? Ele vai desenvolver a mobilidade dele e não vai ter fratura, o risco de fratura é mínimo. Né? Aí a gente começou a bolar boinha, essas coisas, né? Fazer e ele lidar com a água. Você vê o Gustavo, logo para sentar, eles só vão sentar com esse tipo 3, às vezes demora com 2 anos, 3 anos, eles até sentaram rápido. O Gustavo sentou acho que com 9 meses, né? E aí para apoiar e tal, a gente botava ele na boinha com um pouco d'água para ele não ter queda. Né? Porque qualquer quedinha que ele apoiasse, fraturava mesmo. Entendeu? Aí você fazia esse tipo, deixava ele na água. E eles foram, na água eles foram acostumando e gostavam, né? Porque eles vieram da água, né? Então, e aí começou a nadar, eu botei ele na natação, eu levava eles para a natação, eles começaram a nadar e começaram a desenvolver a parte muscular que dava uma proteção né, no osso. Né? E a gente começou a perceber também que o osso, erradamente, que os médicos falavam, né? E o médico sabe disso, que o osso, se não tiver carga, ele fica mais frágil, né? E é isso que acontecia, né? As crianças não se mexiam e o osso ficava mais fraco ainda. Os pais ficavam com medo de mexer, né? E tinha mais fraturas, não conseguia sentar, não desenvolvia o lado muscular e ficavam deitados. Deitado, tinha pneumonia, afetava a parte que morria. Era mais ou menos esse o quadro, né, que acontecia. E a gente tinha isso. Pô, como é que eu vou botar meu filho na escola? Né? Como é que encarar isso? Mas eles têm que estudar, eles têm que ser uma pessoa. E eles têm uma facilidade de comunicação muito grande, porque é uma compensação, né? Que eles não têm a parte intelectual afetada. Né? E aí eles concentram muito nesse lado assim de... Eles têm uma capacidade de concentração, de fala muito rápido. Eles falaram com 9 meses, falavam papai, mamãe, já as primeiras palavras. O Henrique chegou a falar com 7 meses, ele falou Pluto, tipo Pluto que a gente botava, ficava mostrando a ele já captou isso. Então eles têm essa compensação na fala e na concentração. Tanto é que eles têm um desenvolvimento intelectual bom, estudam, né? Você pode explorar que eles vão estudar bem, vão falar bem. Todos eles, é uma característica de quase todos. Embora com sofrimento intenso, né, das fraturas e tal, eles têm essa vantagem. Né? É uma vantagem para eles. E aí a gente percebeu esse lado, a gente falou, vamos botar ele na escola, ele merece ir e ele tem que conviver com outras pessoas. E aí a gente ia na escola, a escola às vezes não queria aceitar, a gente tinha que explicar e dizer que a gente ia. E eu não ficava lá, nem a Fátima. A Fátima trabalhava, eu trabalhava. Né? A gente preparava uma pessoa, minha mãe morava na frente, mas minha mãe era idosa, e eu não podia deixar com ela que a pressão ia lá em cima, qualquer fratura, como é que ela ia dar? Ela ia morrer, né, de uma situação dessa, chorava e tal, via a criança chorando, porque eles berram, imagina uma fratura que sai do lugar, a dor que é, aquelas fraturas que o osso trepa, isso é uma dor incrível, né? E tinha fraturas assim, então é uma coisa que você tem que agir rápido, correr, né? E aí ela não tinha condição, a gente preparou uma pessoa, uma vizinha nossa, conhecida e tal, que ficou tomando conta, a gente explicava tudo a ela. E aí a Fátima já tinha o controle dessa parte de trocar fralda, dar banho e tal, tinha muita facilidade para isso. Ela tem um equilíbrio emocional muito bom para lidar com essas situações, então ela é preparada, parece que nasceu para ela mesma. E aí ela lidava com essas situações e a gente começou a sentir a necessidade de trazer outras pessoas. A gente ficou imaginando, pô, e os pais que não têm um carro para levar no hospital, ou que não têm condição, ou que não percebem essas coisas, eles precisam saber que é na água, que precisa disso. Aí a gente falou com o João Barbosa, que foi o médico que acompanhava eles, né? Que era um geneticista, pediatra e endocrinologista. Que é mais ou menos o que as crianças precisam no início dessas 3 especialidades, né? O ortopedista também. Mas, e aí ele falou, por que vocês não criam uma associação? Aí eu falei, não,
a gente já está dando, e eu já dava o meu endereço para todo médico que eu ia. O médico falava, eu já vi um caso aqui, eu falei, toma aqui o meu endereço, se aparecer alguém, você dá o meu telefone e tal, que eu quero entrar em contato. Eu ia para São Fidélis, Cataguases, ia para Campos, para vários lugares aí do estado, de vários bairros lá do Rio de Janeiro, onde eu localizasse alguém, eu ia visitar as pessoas e falar sobre a doença e orientar, né, a nossa experiência, porque a gente tinha 2 filhos, né? E a gente começou a fazer reunião lá em casa com essas pessoas, né? Chegamos a ter um grupo de 28 pessoas, né? Entre no estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tinha alguns que eram Juiz de Fora, Cataguases, interior do estado do Rio de Janeiro, né? Também tinha muita gente em Campos, São Fidélis, enfim. A gente foi dando e foi crescendo. Aí a gente começou a sentir, fazíamos reuniões de troca de experiência, tá? E aí você viu o despreparo. Teve um menino em Cataguases, menino não, ele já era um rapaz. Ele só mexia o pé esquerdo. Ele já era um rapaz de 20 e poucos anos. Ele ficava num caixote deitado, né? E a mãe usava aquele caixote para transportar ele, porque ele não sentava, ele ficava deitado. E ele escrevia livros, fazia pinturas, né, com toda a deficiência dele. Ele veio a falecer, porque a situação dele deixou, entendeu? Por falta de informação, ele ficou naquele estado. E aí não tem retorno, entendeu? Depois que atingiu essa parte da respiratória, não desenvolveu o lado muscular, né? O próprio osso ficou muito frágil, né? Porque ele só vivia deitado, não usava os ossos, né? E aí ele não melhora, né? O osso de um atleta é muito melhor do que os nossos, né? Que são pessoas que não fazem muito exercício e tal. Então aí ele faleceu, depois de 2 anos depois faleceu. E tinha um vizinho dele que também tinha osteogênese. Era um menino também que era uma situação grave também, semelhante a dele, e que veio a falecer. Esse faleceu com 15, 16 anos. Também era um caso grave, que também por falta de cuidado, entendeu? Se tivesse uma orientação desde bebê, mesmo que não tivesse medicamento, né, para fortalecer os ossos, mas teria uma vida melhor, se tivesse orientação para trabalhar na área. A gente chegou a pegar ele, a gente comprou uma baleia, que ele sentava dentro da baleia e ficava na água. E, imagina a alegria dele de sentar e explorar, né? Como é que era olhar as pessoas assim sentadas, né? E aí ele veio a falecer. Então, essas coisas motivou mais ainda a gente, à medida que a gente ia conhecendo os problemas e tal, né? A gente tem que fundar uma associação. Aí veio a internet, né? Apareceu a internet, a gente teve acesso, aí a gente começou a comunicar com o resto do Brasil, né? E aí descobrimos um tratamento que tinha no Canadá, que um médico desenvolveu um tratamento com um medicamento que é pamidronato de sódio, né, que ele aumenta a densidade do osso, né? Ele controla lá a parte, o osso é remodelado, né? Ele tem o osteoblasto, eu não gravo esses nomes. Tem um que come o osso, o outro gera o osso, né? E aí ele freia esse lado que come o osso, freia ele e aí aumenta a densidade do osso. Ele atua dessa forma. E ele utiliza o cálcio, né? Por isso é que quando a pessoa toma esse remédio, tem que tomar cálcio, né? Às vezes, sobretudo as crianças que têm uma alimentação adequada, né? Para cálcio, para vitamina B, essas coisas, e aí ele tem que tomar, porque durante o tratamento pode ocorrer fraturas, porque ele puxa toda a parte e até pode ter caso grave de ter falta de cálcio e a pessoa vir até morrer, né? É claro que nesse tratamento está sob controle, né? Mas pode acontecer uma situação. Já houve um caso desse no Paraná, no interior do Paraná, né? Então a gente sentiu essa necessidade de fazer a associação, e aí com a internet, com esse tratamento que foi o impulsor, né, do movimento. A gente começou a comunicar com um em São Paulo, tinha uma portadora em São Paulo, ela já era adulta e ela era muito debilitada também,
Ela sentada, ficava mais deitada do que sentada, mas era antropóloga, doutora em antropologia, e ela começou a ser a nossa ligação, porque ela tinha facilidade em língua, ela traduzia os textos para a gente de fora, e a gente começou a criar conhecimento, né, de material de fora. A associação, vocês imaginam, o médico não tinha conhecimento de nada, porque a doença rara ela não é visível para a comunidade médica, para o governo, para o Estado. Se a gente não aparecer, mostrar, estou aqui e tal, eu preciso disso, aquilo, né? Quais são as nossas necessidades, quais são os caminhos que pode ser feito, até trocando com o médico, né? E foi aí que a gente percebeu isso, com esse material que a gente foi criando. A minha formação, eu falei para vocês, eu sou estatístico, e aí a gente fez um questionário distribuído e começamos a cadastrar no Brasil inteiro os casos que a gente tinha. Naquela época a gente conseguiu montar uma amostra de 350 pessoas ou pacientes, né, em todo o Brasil. Ficava mais focado em Rio e São Paulo, mas espalhado em alguns estados. E aí a gente elaborou um questionário com uma série de perguntas, né? De número de fraturas, se tinha diagnóstico, já passou pelo médico, já passou pelo ortopedista, uma série de, inclusive, dos sintomas, né? Para poder ter noção. Então a gente já tinha um material, fizemos gráfico, tabulamos as informações, é claro que é uma amostra enviesada, né? Não é uma amostra representativa, porque, né? Eu como estatístico... Bem sabe disso. E a minha especialização é a amostragem, a amostrista. Então, eu sabia que não é representativa, mas era o mínimo que a gente podia ter, né? E essas coisas fez com que as pessoas... Aí a gente começou a fazer reunião em São Paulo, que era onde ela não tinha condição de vir para o Rio. A gente falou, a gente faz a reunião em São Paulo, a gente vai para aí. E começamos a trazer. Teve uma do Ceará, vinha também, tinha um de Pernambuco. Vocês bancavam isso financeiramente do próprio bolso? Todo mundo. A associação nossa, ela praticamente não usa nenhum recurso do governo. A gente sempre usou recurso nosso. A gente nunca... No início, por causa da falta de experiência nossa, né? De conhecimento, né? De recursos, de financiamento de projetos, como é que se consegue isso. Depois a gente foi descobrindo essas coisas, eu fiz curso e tal, mas aí foi mais adiante, já muitos anos depois. Mas a gente bancava, era rateado entre a gente, divulgação e tal, era um grupo ali da direção. Aí montamos a associação, essas pessoas do Brasil iniciou o movimento. E aí a gente fazia reuniões de troca de experiências. E aconteceu, olha só como é que é o acaso, aconteceu uma situação inédita assim, né? Tinha um garotinho que tinha osteogênese, que eu falei, eles são muito comunicativos, se tornam muito engraçados, assim, muito... E a sensibilidade. O Serra, que era ministro da Saúde na época, ele foi esse programa do Gugu, que ele estava em campanha presidencial, ia nesse programa e tal, para poder... E aí esse garotinho estava lá, e ele decidiu, falou na televisão que ia ajudar ele, a gente colou nele. Já trouxemos o protocolo de Montreal, aí juntamos com os médicos, um do Rio de Janeiro, Espírito Santo, que era o Dr. João, e 2 de São Paulo. Foram mais ou menos isso, e o grupo da associação. Viemos aqui em Brasília, visitamos ele e tal, mostramos a necessidade, e ele topou baixou uma portaria que eu coloquei para vocês, a portaria que cria os centros de referência em 10 cidades do Brasil, as principais, e custeia esse medicamento, que era o pamidronato de sódio, né? Que eu vou falar mais adiante dele também, tá? E aí inicia o processo. Isso aí foi um ganho assim, imenso. Até hoje, nenhuma associação, se contar, são 3 associações que têm esse tipo de protocolo clínico. E depois veio o protocolo clínico, né? A gente ainda conseguiu um protocolo clínico, transformou esse projeto em protocolo clínico. Então, são só 3 associações que eu acho que tem isso. No Brasil inteiro, são várias associações de doença rara. E aí foi que
foi um ganho assim inesperado, né? Foi uma coisa por acaso. Mas o que faz a gente ganhar? É a gente estar preparado, entendeu? Se a gente não tivesse com tudo preparado, não dava para encaminhar, porque ele pegou tudo que a gente fez e deu lá e fez, entendeu? Ele viu que estava fácil, o medicamento não era tão caro assim, né? Mas eles dão uma ajuda para os centros de referência, fora a receita, né, do hospital, né? A receita para conduzir o hospital, né, é a parte que acrescenta mais um valor quando ele é centro de referência, para tratar por pacientes tratados, entendeu? Então o hospital também tinha um ganho, não era uma coisa assim tão ruim para o hospital, era bom, né, porque ficar credenciado como centro de referência ainda ganhava uma verbazinha aí. Certamente não pagava o custo, mas como já tem uma infraestrutura, esses hospitais tinham que ter essas características de tratamento multidisciplinar, né, que com pediatra, tinha que ter medicamento naquela época, tinha que ter, a gente exigia que tivesse CTI, porque se tivesse algum problema durante o medicamento tinha que ir para lá e tal. Então, na portaria tem todas esses procedimentos, esses pré-requisitos, né, do hospital para funcionar como centro de referência. Bom, pode passar aí. Então, antes da associação, o nosso quadro era esse. Desconhecida doença em todo o Brasil. Tinha completamente, na comunidade médica, fisioterapeuta, ninguém conhecia nada sobre isso. Publicações médicas eram escassas, né? Você às vezes achava uma tese de mestrado, de doutorado, de alguém assim, mas muito superficial. Não tinha diagnóstico, as fraturas eram sempre recorrentes, muitas deformidades no membro, na coluna. A coluna é também uma coisa assim que precisa ser tratada, porque da escoliose vai deformando e a pessoa não consegue andar, porque é grande, né, a escoliose. Meu filho mesmo, mais velho, tem uma escoliose, ele não pode engordar muito, ele engordou, e a gente sabendo que ele podia engordar e ele engordou, mas é difícil. O controle de cada um. Depois que fica adulto, então, você não tem mais controle. Aí é pessoal de cada um. Né? Ele não era morto quando era criança, engordou depois que. Né? E a orientação inadequada pela comunidade médica. Você ia no hospital, o cara ainda te dava uma orientação errada. Né? A falta de. Para vocês terem uma ideia, às vezes você entrava, tinha crianças que entravam com uma fratura para um raio-x, saía com dúvida. O manuseio do operador de técnico de raio-x, por isso eu estou falando, o preparo dessas pessoas, a capacitação dessas pessoas é fundamental. Entendeu? O gesseiro, o próprio médico na hora de pegar. Né? A orientação que ele te dava, né, ficava muito tempo, ainda existe no norte, no nordeste, Santa Catarina, né? A gente às vezes tem que intervir lá, o médico bota um gesso enorme, que aquilo enfraquece mais o gesso, fica um tempo muito grande, o osso fica. Eles têm uma consolidação rápida, sobretudo quando é criança, né? É rápida a recuperação do osso. Em menos de 15 dias, uma fratura ela está consolidada em uma criança nova. Então não precisa botar um gesso. Hoje a gente nem bota gesso, né? Procura fazer cirurgia ou bota uma calhazinha, que é leve. Eles não têm muito movimento que vai destruir o gesso, né? Então você não precisa dar uma super proteção. O importante é dar. Hoje já tem o gesso sintético, que é mais leve, né? E ficava muito tempo. Né? E a outra questão era o medo de tudo. Criança, poxa. Se eu caminho, se eu engatinho, eu fraturo, se eu faço isso, ele vai se encolher. Né? E aí baixa ainda o sentimento de você ser o único. É uma doença rara, você não conhece ninguém. Quando a gente criou a associação, aí passou a trazer, mas nos outros estados as pessoas não conheciam. Né? Então as pessoas se acham, né, pior, desamparado. Não tem conhecimento de nada, e ele é a única pessoa com aquilo, nunca viu ninguém com aquela doença.
né? E aí se torna invisível para a sociedade, porque você ia no hospital de ortopedista com uma cirurgia, o máximo que ele fazia era botar um gesso enorme, te mandar para casa, depois tira o gesso e depois mais nada. E aí fica a deformidade. A gente, eu e a Fátima, já colocávamos o gesso em casa. Ele já ia com a calha, tinha calhas, né? Compra em farmácia, Crepom, né? Aquela calha, a gente já montava a calha, já saía imobilizado. A gente só ia para levar para ver se precisa cirurgia, se é caso cirúrgico, para ver o raio-x, né? Para ver se está legal, se saiu do lugar ou não. Mas era assim, já era uma maneira. E a gente passou a orientar as famílias a fazer a mesma coisa, entendeu? Que é uma coisa que não é tão cara você comprar uma calha dessa. E saber diagnosticar quando tem fratura. A gente montou orientações de como trocar fralda, né? Qualquer criança que nascia, a gente dava esse treinamento para os pais, né? O lado psicológico também. É aquilo que eu falei para você, eu estava contando para ela aqui antes, que tinha uma mãe que tinha 2 filhos também com osteogênese. E ela morava num lugar bem pobre. Ela tinha uma vida e tudo, mas ela era bem pobre. Mas tinha uma vida legal, assim, né? Tudo arrumadinho e tal. E ela não saía de casa, ela não conseguiu mais sair de casa, nem para comer um cachorro quente ali, ela toda descabelada, despenteada. Vivia para aquelas 2 crianças, ela não trabalhava, não estudava, não fazia nada. Ela só se dedicava àquilo, a parte de comida era a mãe que ajudava, e ela só ficava para as 2 filhas que tinham esse problema, né? E a gente começou a falar para ela que não, que ela ficou assustada de ver a Fátima. É claro que a gente tinha um poder aquisitivo melhor, mas também não era bem melhor. Tanto é que meus filhos, naquela época, eu não era nem estatístico, eu era formado em estatística, mas não tinha, o IBGE não tinha concurso, eu não conseguia fazer concurso para passar para estatística. Então, a minha função era de estatístico, mas eu atuava com... O meu cargo era de nível médio, e a Fátima também. Então, a gente não tinha uma renda, né? A renda era pequena. Mas dava para a gente em relação a outras pessoas. E aí a gente começou a orientar ela. Não, você tem que sair. O teu filho, imagine que o teu filho, ele não pode perceber que ele é um estorvo na vida de vocês, do teu marido. Ele vai se sentir melhor se você estiver bem, né? E você também vai ficar melhor para poder ajudar ele. Você vai buscar conhecimento, vai... Aí ela mudou. Aí a gente começou a fazer reuniões, né? A gente faz pelo menos 2 reuniões por ano. A gente sempre manteve, desde que fundou a associação, né? Além de, às vezes, algum evento esporádico, né? Específico para determinado assunto, a gente faz essas reuniões com um grupo, né?